Então, graça e paz. Estamos estudando, meditando, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, já faz um tempo, e o objetivo nosso é ler mesmo a palavra de Deus e deixar que Deus fale ao nosso coração, que Deus opere a sua palavra em nós e através de nós neste mundo. Hoje vamos ficar com a leitura de Colossenses capítulo 4, versículos de 2 até o 6, mas nós vamos focar mais nos versículos 5 e 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que Deus revele e fale a sua palavra aos nossos corações. No último encontro dominical matutino que tivemos, dialogamos um pouco sobre a importância e o incentivo da oração na nossa vida. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Colossenses e ele foi direto ao ponto com toda a nitidez. Vocês morreram com Cristo, ele disse. Vocês ressuscitaram com Cristo e agora Cristo é a vida de vocês. Cristo é tudo em vocês e através de vocês. Além disso, e por causa disso, o acesso à presença de Deus está aberto para vocês. Vocês têm o acesso à presença de Deus. Portanto, vão lá, dirijam-se ao Pai, orem. E essa oração, nós já falamos disso aqui, é uma oração com perseverança, ou seja, sem desanimar. Mas não esqueça da vigilância, porque é oração com perseverança e também com vigilância. Perseverai na oração vigiando. Temos que estar alertas aos inimigos de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário, que são muitos. Temos de estar atentos aos obstáculos que são colocados em nosso caminho na tentativa de nos tirar, nos roubar da oração. E quando o assunto é oração,
você não pode esquecer jamais das ações de graças. É oração com perseverança, com vigilância e agradecendo a Deus por tudo. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, ações de graças constituem em algo poderoso na nossa vida. Ações de graças são uma motivação poderosa para que a gente persevere, continue na oração. Então, perseverar na oração com a mente alerta e com o coração agradecido e muito a Deus. Oração tem petição, tem pedido. Mas a oração, irmãos, é maior do que isso, muito maior. O que é prazeroso para mim na oração, o que é maravilhoso, fantástico na oração para mim, é a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Ele. Na verdadeira oração, nós ficamos face a face com o Pai para desenvolvermos intimidade, comunhão com Ele. Oração é conversar com Deus, é um bate-papo, é um relacionamento prazeroso, é bom demais. Se eu fosse você, eu priorizava esse bate-papo com o Senhor, essa intimidade com Ele. Paulo está preso, algemado em Roma. E esse prisioneiro faz um pedido àqueles irmãos, àquela igreja de Colossos. Irmãos, na cabeça da maioria dos prisioneiros, com risco de vida, que era o caso do apóstolo Paulo, qual seria o pedido top para fazer? Me tira daqui, estou em cana, eu quero sair, não aguento mais, estou preso, não tenho liberdade, eu quero sair. Peça a Deus por mim para me tirar daqui e rápido. Mas Paulo pediu o quê? O que Paulo pediu? Ele pediu o seguinte, preste atenção: orem por nós, porque ele tinha companheiros com ele lá. Orem por nós também, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso, estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Você vê? Eu quero que vocês orem por mim e pelos meus amigos e companheiros que estão aqui, para que consigamos comunicar, falar de Cristo, do mistério de Cristo, que é o Evangelho. Vejam, irmãos, o mais importante para o apóstolo Paulo não era sair da cadeia, não era ficar livre de uma situação difícil.
O mais importante para ele era pregar o Evangelho, era falar de Cristo, do mistério de Cristo. Ele está dizendo: tem soldado aqui onde eu estou, tem guarda pretoriana aqui. Essa gente precisa ouvir do Evangelho, e eu preciso falar com nitidez, mas eu preciso de Deus para isso, eu preciso da força dele, por isso que eu estou pedindo oração. Oração. Então, orem para que eu anuncie o Evangelho. E para isso eu preciso da intervenção de Deus. Não para ser solto. Se Deus quiser, Ele me solta. Mas não é isso. Eu preciso da intervenção de Deus para pregar o Evangelho. Peçam a Deus que Ele abra a porta à palavra, a fim de que eu fale do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, e para que eu manifeste como devo fazer. O pedido de Paulo tem a ver com o desejo dele, o desejo maior dele, que é Cristo. Era um homem que respirava Cristo. Cristo, Cristo, Cristo e o Evangelho. Você é assim? O que você pede? O que é mais importante para você? Pense nisso. Pense com carinho. Esse mistério de Cristo, o que é? O que é o mistério de Cristo? Deus mesmo se fez carne. Porque eu creio que Jesus Cristo é Deus. Essa é uma doutrina fundamental do cristianismo. É um fundamento. Se você não crê que Cristo é Deus, acabou o cristianismo. Ele não é um Deus menor, nem a principal das criaturas. Ele é o próprio. Deus mesmo se fez carne. Depois se fez pecado e morre numa cruz por mim e me faz morrer com Ele. O meu pecado morreu nele, foi crucificado nele. Depois de morrer pelos pecadores e com os pecadores, depois de morrer por mim e comigo, Ele ressuscita para dar a sua vida a todo aquele que crê que com Ele morreu e ressuscitou. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o mistério de Cristo para mim. Assim eu enxergo o mistério de Cristo. O mistério de Cristo se revela na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição. Mas você precisa entender que essa morte com Cristo, você precisa entender que essa morte de Cristo, essa ressurreição de Cristo, são experiências compartilhadas conosco. Isso faz toda a diferença aqui e na eternidade. Nenhuma religião ou filosofia consegue oferecer isso para você. Só Cristo tem isso para nos oferecer. Cristo é o único que vive nos seus seguidores como uma realidade
espiritual. É o único. Quando você crer nesta verdade da palavra de Deus, Cristo entra em você. Entra para ficar. Você já parou para pensar no Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em você e tomando conta de tudo? Dá para crer nisto? Ou não dá? Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo, sendo a minha vida, sendo o meu tudo e fazendo tudo por mim. Ele toma conta de mim em mim. Estou sob os seus cuidados, governo, direção e responsabilidade. Jesus Cristo não apenas me ensina, mas me ocupa e vive em mim. Cristo em mim, Cristo em nós, é o assunto mais importante. Isso era o que dominava, motivava o apóstolo Paulo, que nessa época que escreveu aos Colossenses, ele mesmo disse na carta a Filemão: Paulo, o velho, já estava velho. Ele estava numa prisão romana. Uma prisão romana. Mas Cristo estava lá também. Não ao lado de Paulo, sentado ao lado dele, mas no íntimo de Paulo, dentro dele. O objetivo de Paulo era levar as pessoas a compreenderem o que Deus fez por elas em Cristo. Então, eu digo aos irmãos, não há nada que traz tanta consolação e segurança, a fé. Não há nada que nos cause tanta alegria na vida cristã. Não há nada que nos motive tanto. Não há nada que nos cause tanto impacto do que a revelação do mistério de Cristo, que é o Evangelho. Este é o ponto fundamental que nós não podemos perder de vista. A pregação do Evangelho, irmãos, assanha as hostes de Satanás e gera muita perseguição. Há um conluio que envolve demônios e homens perversos contra o Evangelho. E quero dizer o seguinte, que não é moleza pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, não é moleza pregar o Evangelho. E apenas pregar o Evangelho o tempo todo, sem mudar. O que me fascina não são as coisas que Deus tem para me dar, mas Deus mesmo, o Deus que me amou, se entregou a si mesmo por mim numa cruz e ressuscitou para viver em mim a sua vida justa e santa. É o que me fascina no Evangelho. Paulo ganhou a revelação do mistério de Cristo. Ele ganhou a revelação do Evangelho na sua própria vida. E a sua prioridade, então, era tornar esse Evangelho, conhecido dos homens. Agora,
tem uma coisa que você precisa saber, que é o assunto que eu quero focar nesta manhã. O anúncio do mistério de Cristo, que é o Evangelho, é acompanhado do testemunho do cristão. Por isso Paulo disse: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Os de fora, quem são? São as pessoas do mundo, são os incrédulos, os pagãos. Pagãos é quem não crê em Jesus Cristo. Irmãos, nessa época que Paulo escreveu aos Colossenses, que ele disse isso, ele estava preso, mas as perseguições mais violentas, mais terríveis, não tinham ainda começado a assolar a igreja de Cristo. Tinha perseguição, tinha violenta. Tinha perseguição por parte dos judeus e por parte dos pagãos e também por parte dos falsos irmãos. Mas já era perseguição perversa, violenta, acompanhada de prisão e até de morte. Mas as grandes perseguições, fortíssimas, por parte do Império Romano, começaram a partir do imperador Nero, por volta de 66 depois de Cristo, por aí. Quando Nero decreta a primeira grande perseguição, acusando os cristãos de terem incendiado Roma. E foi uma matança terrível. A partir daí, são 10 perseguições. A pior de todas aconteceu com o imperador Domiciano. Essas perseguições vão até o imperador Constantino no século IV. Constantino, por decreto, tornou o cristianismo religião oficial do Estado. E de perseguida, a igreja passou a ser cortejada pelo Estado. As religiões pagãs não foram proibidas, mas continuaram de boa. Foi um casamento horrível da igreja com o Império Romano. Aos poucos, vai surgindo um amálgama, uma mistura de coisas do cristianismo, da igreja, com as coisas do paganismo. E os efeitos perduram até os nossos dias. Isso fez o cristianismo perder um pouco o rumo, perder o alvo. Isso foi mais devastador do que as perseguições antes disso. Eu penso assim. Na época em que Paulo orienta, escrevendo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora,
aproveitando as oportunidades, todos os cristãos nascidos de novo padeciam com acusações e perseguições da parte dos judeus e dos pagãos da sociedade em geral. O título do imperador na época era Quírios, e significa Senhor poderoso, aquele que tem o poder, a força, o soberano que tem o controle de tudo. Se uma pessoa chamava uma outra pessoa de Quírios, estava dizendo que essa pessoa tinha autoridade e poder total sobre ela. O imperador romano era o Quírios, e somente ele. Mas os cristãos, os seguidores de Cristo, reservava esse título apenas para Jesus. Eles afirmavam: só tem um Quírios, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Com isso, irmãos, os cristãos eram mal vistos por aqueles que não eram cristãos, pela sociedade. Os cristãos, nessa época, não eram considerados bons cidadãos. O imperador era doido da cabeça. Se considerava divino, um Deus. Com isso, as pessoas queimavam incenso ao imperador. Isso fazia parte da religião do Estado, do Império Romano. Mas a Igreja de Cristo, os cristãos, preferiam morrer a fazer isso. Além disso, corria um boato que os seguidores de Jesus Cristo eram canibais. Por quê? Porque eles se reuniam para comer a carne ou o sangue de alguém, pelo menos uma vez por mês. Era como a sociedade descrente imaginava a ceia do Senhor, o pão e o vinho. Os cristãos também não participavam dos festivais, porque eram comprometidos com a idolatria, dedicados aos deuses pagãos. Tinha a temporada de festival, de festa, mas os cristãos não participavam, entre outras coisas. Eu nem vou falar dos festivais idolátricos agora, porque os irmãos já, quando me escutam, já ficam meio, o cara vai querer acabar com tudo, tirar a nossa liberdade. Então, procure entender por você mesmo. Se você quer qualquer festividade que tem cunho de idolatria para mim, eu não quero me envolver. Mas é com você. Por causa disso, os cristãos eram vistos como bizarros, esquisitos, estranhos e contra o sistema. Então, irmãos, era preciso que esses cristãos se portassem com toda sabedoria, com prudência e com cautela. Por isso Paulo escreve: portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Normalmente a sociedade suspeita dos crentes verdadeiros em Jesus Cristo. A sociedade normalmente suspeita dos seguidores de Jesus Cristo. Então, fica a dica para vocês: não dê a ela, à sociedade, uma razão a mais. Não ofereça um motivo para
piorar as coisas. E isso vale para nós hoje. E vale, e muito. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Se a gente não fizer nada que comprometa, não fizer nada de inapropriado, mas apenas viver de acordo com a palavra de Deus, e tão somente anunciar, pregar o Evangelho, já vamos ser chamados de fanáticos e loucos. Se o cristão não fizer nada, nadinha mesmo, apenas pelo fato de ser um cristão nascido de novo, uma nova criatura em Cristo, pelo fato de pregar o Evangelho, só por isso, irmãos, já é suficiente para sermos olhados de um jeito diferente e até sermos considerados louquinhos, pirados. Pensa então, meu irmão, se você der motivo, de fato, o que vai ser? Se você der motivo. Se não der motivo, já é assim. E se você der motivo? Irmãos, a pregação da palavra por si só já é loucura, disse o apóstolo Paulo. Loucura para o mundo. Imagine se a gente der razão para o mundo reforçar o que pensa da gente. E eu estou falando com vocês, cristãos, se é que você é. Irmãos, nós já estamos sendo chamados de fanáticos, doidos, homofóbicos, fundamentalistas, fascistas, nazistas, mentalidade apoucada, mente fechada, e a lista continua. Imagine se você der mesmo motivo. Então, irmãos, em relação aos de fora, temos que pensar mais no Evangelho do que em nossos interesses pessoais ou em qualquer outra coisa. Em relação aos de fora, temos que pensar mais no Evangelho, mais em Cristo, mais no reino de Deus, do que nos nossos interesses ou em qualquer outra coisa. Que fale de nós. Sim, pode falar o que quiser de mim. Mas eu não quero dar motivo. Que fale de mim. Que fale de nós. Mas por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa da justiça de Cristo. Não por causa da minha bestice, da minha idiotice e até por causa do meu pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Olha aí. Deu para entender, não deu? Deu para entender, mas o que Deus está dizendo aí? Não seja censurado o vosso bem. Não tem motivo para o mundo meter a boca em você. Ele já vai meter a boca pelo fato de você ser um crente. E se você der motivo? Primeira carta de Pedro, capítulo 14, versículos... Não, capítulo 14 não existe, né?
Pedro, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como o assassino, o ladrão, ou o malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Você vê? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não. Mas deve se envergonhar. Se sofrer porque você está dando motivo, por causa dos seus pecados, do seu mau testemunho. Mas se sofrer como cristão, nascer de novo, não tenha vergonha disso. O mundo que nos observa é o mesmo mundo no qual nós vivemos. E ele está olhando. A nossa vida está sendo observada o tempo todo pelos descrentes. Saiba disso, meu irmão. Saiba disso. O mundo se interessa mais pelo nosso andar do que pelo nosso falar. O mundo está mais interessado em ver o crente do que ouvir o crente. O nosso testemunho falado do Evangelho de Cristo deve ser acompanhado pelo nosso testemunho de vida. Ou seja, aquilo que falamos deve corresponder com aquilo que vivemos. É terrível. É terrível. Quando o mundo diz de alguém, ele é 10 no falar, mas 0 no andar. Ele é legal, ele é maravilhoso na lábia. O cara é bom, fala bem, discurso bonito, mas feio. Nota 0 no testemunho de vida. E Paulo diz: aproveitando bem as oportunidades para falar do Evangelho, devemos estar sempre prontos para compartilhar o Evangelho quando as oportunidades surgem. Nesse mundo hostil, se você tiver a oportunidade de falar de Cristo, do Evangelho, fale. Qualquer chance que você tiver, fale. Pelo menos nas oportunidades, você tem que aproveitar. Por quê? Porque essas oportunidades, como Paulo disse, são portas abertas por Deus, em que você poderá encontrar um coração desarmado
e receptivo à palavra de Deus, ao Evangelho. Quando você estiver aproveitando uma oportunidade, Paulo diz, ele orienta: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. As nossas palavras devem ser livres de fofocas, livres de frivolidades, leviandades, impurezas e de amargura. Em nossos relacionamentos com os de fora, Paulo diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Palavra equilibrada, sem fermentação, não estragada, mas sensata, de boa procedência. Palavras saudáveis, sadias, que trazem conservação e preservação, como o sal. E nós mesmos somos sal, disse Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, irmãos, mais do que palavras temperadas com sal, Jesus disse que os seus discípulos verdadeiros são o sal da terra. Jesus comparou os seus discípulos com o sal. Eles, os discípulos de Jesus, eram para o mundo o que o sal é para a vida diária. Tempera a comida, impede a corrupção, realça o sabor, provoca sede. Os seguidores de Cristo acrescentam tempero à sociedade, servem como conservantes e fazem com que os outros almejem o Evangelho, a sede que eu falei. O discípulo de Jesus Cristo tem uma função importante: ser o sal da terra. A vida de Cristo em nós se manifesta. Mas, irmãos, se nós falharmos em exibir essa realidade espiritual, seu testemunho será inútil e pisado pelos homens. Se você quer isso, não te condeno, mas vai e não peques mais. Aqui está uma palavra equilibrada, temperada com sal. Jesus disse: não te condeno, aquela mulher apanhada em adultério. Não te condeno. Que bom ouvir isso, Senhor. Não te condeno, mas não peques mais. Veja, tem equilíbrio nessa palavra de Jesus. Ele não massacra, ele não arrebenta uma mulher que já está arrebentada. Ele não arrebenta com uma mulher que a religião queria apedrejar. Mas também não passa panos quentes, a mão na cabeça, é assim mesmo.
Não. Ele identifica o pecado da mulher e oferece libertação. Vai, não peques mais. Uma ordem dessa magnitude exige que ele mesmo dê a condição para ser obedecida. Mas essa é exatamente a ideia do Evangelho, irmãos. Jesus dá a ordem e também a condição para ser obedecida. Jesus não dá um conselho para a mulher, ele dá uma ordem e também dá a condição para que essa ordem seja obedecida. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Para saber responder a cada um. Talvez Paulo estivesse pensando nos falsos mestres que estavam assediando os colossenses, mas eu creio que vale também de modo geral. Preparados para responder com sabedoria, graça, sal e fidelidade. Terminando, gostaria de dizer algumas coisas aqui bem rápido. Primeira coisa, eu não quero ser visto como malfeitor, nem como benfeitor dos povos, mas eu quero que Cristo mesmo seja visto em mim e através de mim, que o seu viver seja notado em mim, a ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Eu quero ser conhecido como testemunha de Cristo e não como um ativista social. Não se ensina o Evangelho só com palavras, mas também com a vida. O nosso objetivo maior é tornar Cristo conhecido através de mim, através de nós e pela pregação do Evangelho. Sobre isso, eu peço orações aos irmãos por mim. Orações contínuas. Orem por mim, para que Deus me dê condições, sabedoria, nitidez, confiança, destemor para anunciar o Evangelho em toda e qualquer circunstância. E para que Deus abra a porta à palavra, conceda oportunidades e corações contritos para ouvir o Evangelho. É tudo o que eu peço aos irmãos.